Olá, alunos, nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre o reino animal. Nas duas últimas aulas, nós conversamos a respeito dos filos dos plateumintos, né? Eu expliquei em uma aula sobre as principais características do filo e dos principais vermes existentes dentro desse filo, e eu também fiz uma aula a respeito das principais verminoses causadas pelos plateumintos, ou seja, as principais doenças humanas que esses vermes podem causar. Nesta aula, nós vamos falar também sobre um filo do reino animal, mas nós vamos falar sobre o filo nematoda. Esse filo nematoda é composto por animais de linhagens totalmente diferentes do filo dos plateumintos, porém também popularmente conhecidos como vermes. Então, como eu disse na aula passada, nós falamos sobre os plateumintos, que seriam os vermes de corpo achatado. E hoje nós vamos falar sobre os nematodas, que seriam os vermes de corpo cilíndrico. Apesar de ambos os animais serem conhecidos como vermes, nematoda e plateumintos pertencem a linhagens totalmente distintas. Né? Os nematodas eles são mais filogeneticamente próximos aos artrópodas do que aos próprios plateumintos. E durante a aula eu vou explicar, né, quais são as principais diferenças entre esses dois grupos. O filo nematoda é composto por um grande número de espécies. Eu coloquei aí 4 exemplos de vermes deste filo, que seriam o Ascaris lumbricoides, mais popularmente conhecido como lombriga, o Necator americanus e o Ancylostoma duodenalis, que são dois vermes que causam doenças muito parecidas entre si, e essas duas doenças são popularmente conhecidas como amarelão. E nós temos também o Wuchereria bancroft, que causa uma doença chamada filariose ou elefantíase. Esses 4 vermes que eu coloquei como exemplo são vermes que causam doenças humanas, mas vale lembrar que dentro do filo nematoda nós temos um grande número de espécies que são de vermes de vida livre, ou seja, que não causam doenças nem em seres humanos nem em outros animais. Para que nós consigamos entender as principais características dos nematodas, nós vamos então voltar aqui no cladograma do reino animal para entender qual é a posição evolutiva dos nematodas dentro do reino animal. Então, os nematodas, assim como os demais animais, eles são pluricelulares e possuem desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário dos nematodas vai ter 3 estágios, que é o estágio de mórula, blástula e gástrula. Nesse estágio de gástrula, que é o terceiro estágio embrionário, são formados os folhetos germinativos. Os folhetos germinativos, eles no embrião, eles vão estar presentes apenas nessa fase de gástrula e nos adultos, esses folhetos germinativos formarão os tecidos verdadeiros. Estes folhetos germinativos nos nematodas vai estar em número de 3. Então, os nematodas possuem 3 folhetos germinativos, ectoderme, endoderme e mesoderme. Além disso, os nematodas, na fase adulta, eles têm o que nós conhecemos como simetria bilateral. Os nematodas, eles também são conhecidos como protostômios, né? Vou explicar, relembrar vocês daqui a pouco o que são os protostômios. E essa característica de ser protostômio é uma característica que também vai existir nos artrópodas, nos anelidas, nos plateumintos e nos moluscos. Então, os nematodas efetivamente fazem parte do mesmo grupo que os plateumintos. Então, os vermes, que são plateumintos e nematodas, eles pertencem ao mesmo grupo, que é o grupo dos protostômios. Eles têm um ancestral comum, que é o ancestral dos protostômios. A grande questão é que, apesar deles terem um ancestral comum, esse ancestral protostômio não é exclusivo dos plateumintos ou dos nematodas. Por isso, nós não podemos considerar os plateumintos e os nematodas como um filo único. Porque para que nós possamos considerar um grupo como verdadeiro, ele tem que ter um ancestral comum e exclusivo. O ancestral dos nematodas e dos plateumintos é comum. Ambos vêm desse ancestral protostômio, mas não é um ancestral exclusivo dos dois, porque também é ancestral dos moluscos e anelidas e dos artrópodas. Então, por isso, os plateumintos e os nematodas, que originalmente
eram considerados como um grupo único, foi então separado em dois grupos, que é a linhagem que formou os plateumintos e uma outra linhagem que formou os nematodas. Eu vou relembrar aqui algumas dessas características que eu comentei no slide passado, que são características do desenvolvimento embrionário dos animais. E então, vou falar de algumas dessas características presentes no filo nematoda e vou aqui revisar com vocês o que elas significam. Como eu disse no slide anterior, os nematodas são animais triblásticos, ou seja, a sua gástrula, que aqui está representada por esse esquema, vai ter 3 folhetos germinativos. A ectoderme, que é a camada de células mais externa, a endoderme, que é a camada de células mais interna, e a mesoderme, que seria uma camada de células presentes entre a ectoderme e a endoderme. Esses animais, os nematodas, eles também são conhecidos como animais protostômios, que são aqueles animais em que o blastóporo dá origem primeiro à boca. O blastóporo é este orifício que se abre para a cavidade do embrião chamada de arquêntero. Então, essa cavidade embrionária é o arquêntero, que é o intestino primitivo. É a cavidade que lá nos adultos formará todo o trato digestivo. O orifício que comunica o arquêntero com o meio externo se chama blastóporo. E nos animais protostômios, este blastóporo vai originar primeiro a boca. Nos animais deuterostômios, que é o caso dos equinodermatas, grupo da estrela do mar, e o caso dos cordatas, que é o grupo ao qual nós fazemos parte, o blastóporo vai dar origem primeiro ao ânus. Por isso existe essa diferenciação entre o que são os deuterostômios e os protostômios. Além disso, eu também disse a vocês que os nematodas, eles têm uma característica de ter simetria bilateral, ou seja, ele tem o corpo dividido em duas partes iguais. Quando eu falo iguais, lembre-se que eu estou falando que é muito semelhantes. Então, os nematodas, eles são divididos então em lado esquerdo e lado direito, assim como nós. Então, eles têm um corpo dividido em duas partes iguais, o que é diferente do que acontece lá nos quinidários, onde a simetria é radial. O corpo é dividido em várias partes iguais. Então, como eu disse a vocês, dentro do reino animal nós temos esse grande grupo que são os protostômios, e dentro dos protostômios nós temos duas linhagens. Nós temos uma primeira linhagem que é formada pelos plateumintos, moluscos e anelídeos, e uma segunda linhagem que é formada pelos nematodas e os artrópodas. Essa primeira linhagem, os plateumintos, moluscos e anelídeos, se diferencia da segunda linhagem, que são os nematodas e artrópodas, principalmente por diferenças moleculares. Então, essas diferenças não são possíveis de serem vistas fisicamente, nem nos embriões e nem nos adultos. No entanto, estes grupos têm algumas características que os diferem, que podem ser utilizadas também para poder distingui-los, que seria o fato dessa primeira linhagem serem conhecidos como Lophotrochozoa. Eu expliquei isso na aula passada, mas vou revisar novamente no próximo slide. Enquanto essa segunda linhagem, ela é conhecida como Equidizozoa. Os Lophotrochozoa, que são os plateumintos, moluscos e anelídeos, eles são caracterizados por possuírem larvas do tipo trocófora. A larva é o estágio jovem do animal. Então, a larva vai ser aquele estágio presente entre a fase de embrião e a fase de adulto. A presença de larva não é exclusividade dos Lophotrochozoa. O que os Lophotrochozoa têm como exclusividade é o fato das larvas serem do tipo trocófora, que são aquelas larvas que possuem várias bandas de cílios, cílios esses que são usados na movimentação e na alimentação. Já os Equidizozoa, que são os animais pertencentes ao grupo dos nematodas e os artrópodas, eles possuem um exoesqueleto. Esse exoesqueleto é uma carapaça externa ao corpo, que é mais rígida e serve para proteção. Por ser mais rígida, ela dificulta o processo de crescimento do animal, precisando ser trocada ou mudada toda vez que o animal precisa crescer. Este processo de troca é chamado de equidise,
por isso os artrópodas e os nematodas são conhecidos como equidizozoa. Dentro do grupo dos equidizozoa, que são os nematodas e os artrópodas, nós temos uma característica principal para diferenciá-los, que é o fato dos nematodas serem pseudocelomados, enquanto os artrópodas são esquizocelomados. Quando nós dizemos que os nematodas são pseudocelomados, significa que na fase de gástrula, que é o terceiro estágio embrionário, existe uma cavidade chamada de pseudoceloma. Esse pseudoceloma é uma cavidade que vai estar localizada entre a mesoderme e a endoderme. Esse pseudoceloma é preenchido por um líquido e é uma exclusividade dos nematodas. Apenas os nematodas possuem esta cavidade chamada de pseudoceloma. Então, ao contrário do grupo que eu expliquei na aula passada, que são os plateumintos, os nematodas possuem pseudoceloma, enquanto os plateumintos, eles são acelomados. Isso significa o quê? Que enquanto os nematodas possuem o pseudoceloma, que é essa cavidade entre a mesoderme e a endoderme, os plateumintos não possuem cavidade embrionária. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme, elas são contínuas, não possuindo, então, cavidade embrionária entre os folhetos germinativos. Essa é uma das principais características utilizadas hoje para diferenciar os plateumintos dos nematodas. Então, apesar de, originalmente, esses dois grupos de animais terem sido considerados como um grupo único, hoje eles são considerados como grupos distintos, porque eles não possuem um ancestral comum e exclusivo, e, além disso, eles têm características que os diferem, sendo a principal característica o fato dos plateumintos serem acelomados, enquanto os nematodas são pseudocelomados. Resumindo tudo que eu falei até o momento sobre os nematodas, nós podemos aí levantar 7 características para definir este grupo. Primeira característica é o fato dos nematodas possuírem um desenvolvimento embrionário com 3 estágios embrionários, o estágio de mórula, blástula e gástrula, sendo que o terceiro estágio embrionário, que é o estágio de gástrula, forma os folhetos germinativos, e esses folhetos germinativos nos adultos formarão os tecidos verdadeiros. Os folhetos germinativos da fase de gástrula, eles vão estar em número de 3, ectoderme, endoderme e mesoderme. Portanto, estes animais são conhecidos como triblásticos. Além disso, os adultos do filo nematoda possuem o corpo dividido em 2 lados iguais, portanto, tem simetria bilateral. Os nematodas também vão ter a característica de ter o blastóporo originando primeiro a boca durante o desenvolvimento embrionário, portanto, são chamados de protostômios. Os nematodas também possuem como característica o fato de possuírem um exoesqueleto que precisa ser trocado toda vez que ele precisa crescer. Este processo é chamado de equidise, e por isso os nematodas pertencem a um grupo chamado de equidizozoa. E, por fim, a 7ª característica, os nematodas seriam os únicos animais que possuem pseudoceloma, que seria aquela cavidade localizada entre a mesoderme e a endoderme. Além disso, esses animais também podem ser caracterizados pelo fato dos adultos terem corpo cilíndrico. Então, ao contrário do que acontece com a maioria dos plateumintos, que tem corpo achatado, aqui os nematodas têm um corpo cilíndrico. O corpo é alongado, como todos os vermes, mas ele é cilíndrico e não achatado, como nos plateumintos. Estes animais eles podem apresentar vida livre, ou eles podem ser parasitas. Um animal de vida livre é aquele que se alimenta da matéria orgânica presente no meio, no ambiente, seja ela vinda de origem de um animal em decomposição ou não. Então, os animais de vida livre, os nematodas de vida livre, eles não parasitam um organismo vivo. Então, eles não vão tirar de um ser vivo os nutrientes que eles precisam. No entanto, dentro desse grupo dos nematodas existem sim espécies que são parasitas,
que retiram de um organismo vivo os nutrientes que precisa para viver. E são esses parasitas que vão causar as verminoses, que são as doenças causadas por vermes. Estes animais, os nematodas, eles também têm como característica o fato de possuírem sistema digestório completo, ou seja, eles possuem boca e ânus. Apesar da boca ser formada primeiro, porque eles são protostômios, o ânus ele é formado depois. Então, nos nematodas, o sistema digestório ele tem começo e fim. Ele começa na boca e termina no ânus. E isso também difere os nematodas dos plateumintos, porque na aula passada eu expliquei a vocês que os plateumintos ou eles não têm sistema digestório, como é o caso da solitária, ou eles têm um sistema digestório incompleto, ou seja, apenas com a boca. Então, ao contrário dos plateumintos, os nematodas têm sistema digestório completo, com boca e ânus. Como eu disse no início da aula, o filo nematoda é composto por um grande número de espécies, mas eu usei esses 4 exemplos, né, para poder exemplificar, para poder mostrar a vocês quem seriam os nematodas. Na próxima aula, nós vamos continuar falando dos nematodas, mas nós vamos focar nas verminoses, ou seja, nas doenças que os nematodas causam nos seres humanos. E dentro dessas verminoses, nós vamos conversar exatamente sobre essas 4 espécies. Então, nas próximas aulas, eu vou falar sobre a ascaridíase, que é a verminose, a doença causada pelo Ascaris lumbricoides. Vou falar sobre o amarelão, que é a doença causada pelo Necator americanus e o Ancylostoma duodenalis, e também vou conversar um pouquinho com vocês sobre a filariose ou elefantíase, que é causada pelo verme Wuchereria bancroft. Bom, então a aula de hoje foi mais curta, porque ela teve como objetivo apenas introduzir o filo nematoda. Na próxima aula, como eu disse, nós vamos falar sobre as verminoses e aí nós vamos entrar em alguns detalhes a respeito do ciclo de vida destes vermes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar e questionar, que na próxima aula eu tento esclarecer essas dúvidas. Obrigada àqueles que assistiram e até a próxima aula.